Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandeu. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje, estaremos ouvindo sobre o tema A Beleza e o Comportamento de uma Mulher Piedosa por John Piper. Certo, esposas. Vamos lá. Acho que a suposição aqui, em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, é que o marido é um incrédulo. Alguém pode dizer, do mesmo modo, esposas, sujeitem-se aos seus próprios maridos, para que, mesmo que alguns não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo comportamento de suas esposas. Isso poderia significar um marido crente, mas desobediente? Eu acho que não. Mas, sem dúvida, o princípio se aplica a essa situação também, porque essa expressão, obedecer à palavra, aparece em pelo menos outros dois contextos. No capítulo 1, no verso 22, como obedecer à verdade, que dizemos ser o meio pela qual o coração é purificado, ou seja, a verdade do Evangelho. E em 1 Pedro 4, 17, onde se fala dos que não obedecem ao Evangelho. Então, temos essas três expressões: obedecer à palavra, obedecer à verdade, obedecer ao Evangelho. E eu acredito que todos significam a mesma coisa, referem-se à fé. Acho que Pedro está falando de um marido incrédulo. E alguns de vocês talvez estejam vivendo exatamente essa realidade. Ou talvez seu marido diga que é crente, mas você não vê nenhum fruto disso. Mesmo assim, os princípios são os mesmos aqui. Vamos ler e ver quais detalhes podemos aprender. Esposas, sujeitem-se. Agora temos: sujeitem-se às autoridades, sujeitem-se aos senhores, sujeitem-se aos maridos. Percebem o padrão? Isso é simplesmente aplicar a humildade, a atitude de deferência da nova pessoa em Cristo a relacionamentos específicos. Na mente de Pedro, há um tipo particular de submissão de esposa ao marido. Mas que tipo de submissão é essa? Ela é algo humilhante? Significa que a mulher deve ser pisada? Vamos deixar Pedro desenvolver essa ideia. Talvez você tenha sentimentos positivos sobre essa palavra por causa da sua experiência, ou talvez tenha sentimentos horríveis. Então vamos tentar não deixar nossas experiências definirem o que esse texto quer dizer. Do mesmo modo, esposas, sujeitem-se a seus próprios maridos, para que, mesmo que alguns não obedeçam à palavra, sejam ganhos. Esse é outro motivo pelo qual penso que ele está falando de incrédulos, porque essa linguagem de ganhar alguém, no Novo Testamento, geralmente se refere à salvação. Sejam ganhos sem palavras, pelo comportamento de suas esposas. No contexto sem palavras, não quer dizer que o casal nunca converse. Isso seria ingênuo, não? Eles simplesmente não podem falar mais um com o outro no casamento? Creio que não. Também não pode significar que ele não faz ideia do que está acontecendo com ela, de como ela mudou desde que se converteu. De alguma forma, essa comunicação acontece. Então, sem palavras aqui provavelmente quer dizer sem pregações, sem ficar insistindo, cobrando, corrigindo o tempo todo. Não é isso que vai tocar o coração dele. A ideia é, sem palavras, pelo comportamento das esposas, ou seja, muda-se o foco da fala para a conduta. Sabemos que, para alguém nascer de novo, como já vimos no capítulo 1, no verso 23 a 25, é necessário ouvir a palavra viva de Deus, o Evangelho. Ninguém nasce de novo sem a palavra. Então ele precisa ouvir a palavra, seja da esposa ou de outra pessoa, mas isso precisa acontecer. E eu não acho que Pedro esteja dizendo que a esposa não possa compartilhar com o marido que isso aconteceu com ela. Como ela conheceu Jesus, talvez em um encontro com amigas, e como isso impactou seu relacionamento. E agora, esse novo relacionamento com Cristo torna as coisas mais difíceis no casamento. Pedro continua: quando eles virem o comportamento respeitoso de vocês, vivendo com temor, lembra da palavra temor que já mencionei antes? Aqui o foco é comportamento.
E aí ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, como o enfeite dos cabelos, joias de ouro ou roupas finas. Agora, por que ele está trazendo esse assunto? Ele está falando de submissão e de um comportamento que pode levar o marido à fé, e de repente menciona joias, penteados e roupas? Por quê? Aqui está o meu palpite, e vocês avaliem se faz sentido. Acho que naquela época, como também hoje, algumas mulheres poderiam pensar: se eu for bonita o suficiente, posso ganhá-lo. Se eu for atraente o suficiente, posso convencê-lo. Se eu me destacar entre as outras mulheres, talvez ele me deseje mais. E quem sabe, deseje também a minha fé. E Pedro está dizendo: isso não vai funcionar. Esse tipo de estratégia não salva ninguém. Pode ser que ele goste de você sim. Pode ser que ele goste do seu vestido atraente. Pode até se encantar com o que você está tentando fazer, mas isso não é o que vai conduzi-lo à fé, que é o que realmente vai importar aqui. Acho que é isso que Pedro está tentando dizer. Não vá pelo caminho errado. Não valorize demais seu cabelo, sua aparência, seu corpo, sua roupa, achando que isso vai ter um efeito espiritual nele. Mas também não vá para o outro extremo. Essa palavra aqui, sujeitar-se, não significa ignorar os desejos dele. Ela significa que você os leva em consideração, que você, no fundo, deseja agradá-lo. E isso é algo que maridos e esposas fazem mutuamente. Eles querem agradar um ao outro. Já vamos chegar nos homens. Vai ser um assunto importante também, Pedro diz. Vivam com suas esposas com entendimento, e isso é um grande desafio. Mas voltando às mulheres, quando eu digo não se preocupem tanto com o cabelo, com o corpo, com as roupas, não estou dizendo para serem desleixadas. Cada coisa tem o seu lugar. Para a mulher cristã, o padrão de beleza não deve vir da Madison Avenue, dos comerciais de TV ou das passarelas de moda. Cristo é o seu padrão. E é para ele que Pedro está apontando aqui. No versículo 4, ele diz que a beleza de vocês esteja no seu interior. Eu amo essa parte. Você é uma pessoa, não um corpo para ser admirado. Esses dias eu estava orando sobre isso. Tenho 69 anos. E aos 69 anos ainda somos homens. Isso significa que ainda há em nós uma inclinação para a atração sexual, o impulso de olhar para o que não deveríamos ou de olhar por tempo demais para o que talvez fosse inocente. Estava no aeroporto, meus olhos se desviando para cá e para lá, vendo pessoas passarem. E comecei a sussurrar em oração: Senhor, me ajuda a enxergar os olhos das mulheres. E não estou falando da maquiagem, estou falando da pessoa. É ali que a pessoa está. Eu quero enxergar pessoas, não corpos. Ajuda-me, Senhor. Mulheres, e vale para homens também, mas aqui o foco é nas mulheres. Vocês são pessoas, não corpos para serem decorados. E quando isso está claro em seu coração, o corpo vai seguir naturalmente com roupas adequadas, maquiagem adequada, cabelo adequado, tudo no lugar certo. Mas isso não é o seu Deus. Por favor, não vivam para isso. Pedro continua. Que o seu enfeite esteja no ser interior do coração, com uma beleza incorruptível. A mesma palavra usada para descrever nossa herança eterna, incorruptível. E qual é essa beleza? A beleza de um espírito manso e tranquilo. Se essas palavras tiverem um tom negativo para você, tente pensar nelas como serenidade ou tranquilidade. Alguns podem dizer: então a mulher tem que ser calada, não pode falar? Não é isso que esse versículo quer dizer. Ele não foi escrito para impor silêncio doloroso às mulheres, mas para descrever uma beleza serena, como a de um lago calmo. Pedro logo vai dizer: não tenham medo de nada. Essas são as mulheres que ele está descrevendo aqui, mulheres destemidas. Destemidas diante do colapso da cultura, destemidas quanto ao futuro dos filhos, destemidas diante da dificuldade da igreja, destemidas. Essas são mulheres fortes, e essa força vem de dentro. Ela não é construída com base no que vemos nas celebridades, sempre tentando fazerem poses sensuais, com roupas, corpo, cabelo, sempre tentando exibir sensualidade. Por quê? Porque isso dá uma sensação de poder. Elas sabem o que atrai o olhar dos homens, e isso dá a impressão de controle. Estão me olhando, tem um impacto. Com meu corpo eu consigo isso.
Mas Pedro está dizendo: sim, existe poder, mas vou te mostrar onde o verdadeiro poder está, no seu ser. O poder está no coração, na beleza interior, na beleza de alguém que retribuiu o mal com o bem, com firmeza e decisão, decidida a não fazer nada além do que Jesus fez quando estava pendurado na cruz. Uma beleza calma, serena, tranquila, de espírito, e que aos olhos de Deus é extremamente preciosa. E Pedro dá o motivo de estar falando desse tipo de força interior, dessa postura, porque foi assim que as santas mulheres do passado se adornavam. Agora ele volta ao tema santidade. Esse é o nosso chamado, homens e mulheres, mas aqui ele está destacando a santidade feminina. Essa é a pergunta central. Você vive por isso? Você vive para a santidade? A expressão as santas mulheres é linda, não é? As santas mulheres. De onde vinha isso nelas? Pedro responde: elas esperavam em Deus. E aí está a chave. Você deposita sua esperança na aprovação do seu marido, na conversão dele, na maneira como outros homens te veem, ou a sua esperança está em Deus? Isso não quer dizer que você não deseje que seu marido se converta, ou que não queira causar uma boa impressão, ou que não se importe com o olhar dos outros. Mas isso significa que há uma ordem de prioridades, e Deus está no topo. Minha esperança está em Deus, minha identidade vem de Deus, minha satisfação vem de Deus, minha esperança no futuro, minha alegria, tudo vem dele. E é nessa liberdade que você pode se submeter ao seu marido, com a oração e a esperança de que um dia ele caminhe ao seu lado, e que você possa se alegrar com a liderança espiritual dele. Pedro continua: as santas mulheres que esperavam em Deus se adornavam assim, como um espírito manso e tranquilo, e se submetiam aos seus próprios maridos. E aí ele usa uma palavra polêmica, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Vamos parar aqui um instante, porque isso é interessante. Sara obedeceu a Abraão e o chamou de Senhor. Agora, se eu estivesse escrevendo esse texto e eu quisesse dar um exemplo de submissão de Sara para as mulheres da Capadócia, da Ásia, da Betínia e das outras regiões, eu teria escolhido outro episódio. Lembra quando foram ao Egito e também no caso de Abimeleque? Ela era bonita e Abraão ficou com medo de ser morto para que ela fosse levada para o harém do rei. Então ele diz: vamos dizer que você é minha irmã. O quê? Assim vão me levar. E ela fez, sem uma palavra. Isso sim foi submissão, incontestável. Por que Pedro não usou isso? Ela simplesmente foi junto com aquela ideia maluca. Mas Pedro não escolheu esse episódio. Em vez disso, ele menciona o momento em que ela chamou Abraão de Senhor. E eu voltei ao Antigo Testamento me questionando: onde ela fez isso? Deus apareceu na forma de 3 homens e diz que Sara terá um filho no ano seguinte. Ela, dentro da tenda, ri. E aí ela diz consigo mesma. Está lá em Gênesis 18:12. Sara riu-se, dizendo consigo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? É a única vez que ela chama Abraão de Senhor. Por que, Pedro? Porque você escolheu justamente isso. Sara ri consigo e diz: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? É como se dissesse: meu marido, meu senhorzinho, algo assim. Não sei ao certo, mas vou arriscar um palpite. Claro, não sou Deus, estou apenas supondo. Talvez Pedro tenha procurado um exemplo que mostrasse não algo grandioso, mas o que é natural, espontâneo. Talvez ele tenha escolhido esse momento justamente por ser algo que escapou no meio de uma conversa qualquer, uma forma natural com que ela se referia a ele. Era a forma padrão dela se referir ao marido, com respeito. Pode ser isso. E aí fica a pergunta para as esposas. Você precisa fazer um esforço consciente para pensar: ok, eu quero que meu marido seja o líder da nossa casa, e eu quero ser uma parceira que apoia, que responde com sabedoria, que submete. Isso não vem naturalmente para mim, mas eu vou tentar. Ou será que nas conversas do dia a dia com outras mulheres você já demonstra respeito ao falar sobre ele?
Mesmo que você nunca use a palavra meu senhor, que hoje na cultura soaria estranho, mas você sabe a forma como você fala do seu marido para outras mulheres, especialmente quando ele não está presente. É respeitosa? Recentemente tive um caso sério de aconselhamento. O marido contou que viu uma conversa no Facebook da esposa. Ele tinha acesso à conta e encontrou uma troca de mensagens com outra mulher, onde ela falava dele de maneira extremamente desrespeitosa. Aquilo não deveria acontecer. Sarah, nos bastidores, quando estava sozinha ou em seus momentos íntimos, ainda falava do seu marido com respeito. Foi uma coisinha pequena, mas às vezes são as pequenas coisas que revelam o coração. Em Gênesis 18, esse exemplo foi citado justamente para mostrar o quão natural era para as mulheres que esperavam em Deus. Mulheres santas, obedecerem ao marido e chamá-lo de Senhor. E vocês são filhos dela. Agora a coisa fica ainda melhor. Vocês são filhos dela, se fizerem o bem. Isso é o que Pedro vem dizendo o tempo todo, que boas ações tornam a vida cristã bonita. Se fizerem o bem e não temerem nada que assuste. Então, se alguma de vocês já se sentiu que o chamado para se submeter ao marido é um sinal de fraqueza, está entendendo tudo errado. Essa é uma mulher destemida. E a necessidade de ser destemida, quando se tem um marido incrédulo naquela cultura, talvez seja ainda maior do que o que vocês imaginam. Eu não conheço também a cultura deles, para saber até onde iam a liberdade dos homens, mas sabemos que, nos seus piores momentos, os homens podem ser cruéis, abusivos e assustadores. Casar com um homem assim exigia coragem, por isso a mulher precisa ser destemida. Ela tenta ganhar o marido sem precisar falar, apenas mantendo sua conduta pura. Estou resumindo minhas anotações aqui. Ela diz que estar bonita e elegante não é caminho que vai funcionar. Ela quer agradar a Deus com um espírito tranquilo, sereno e quieto. Ela quer esperar em Deus, não no casamento. Ela espera na conversão do marido, mas sua esperança está em Deus. E é a partir dessa esperança profunda e confiante em Deus, meu pastor, meu salvador, meu Senhor, que ela decide se submeter ao marido. Claro, com a ressalva, não vai obedecer se ele mandar pecar. A mesma ressalva que Pedro faz sobre a submissão ao governo. Ela quer encher a vida de boas ações para que ele veja que ela não vive para si mesma e quer ser destemida em tudo. Que Deus te abençoe.